Eu anotei algumas coisas aqui, enquanto o Rodolfo falava. Rodolfo, e Shaila, nós estamos. Eu estava falando com o Rodolfo aqui agora, eu vou estender a vocês o que eu estava falando com ele aqui agora. É, Ontem nós estávamos aqui num talk também, e uma das coisas que eu afirmei de uma forma muito veemente, que eu sou muito otimista, como você colocou hoje, aumenta o nosso otimismo em relação à igreja, em relação ao evangelho. E esse otimismo, ele não é um otimismo sem uma razão. Nós somos otimistas por tudo isso que você falou. E por todos os relatos históricos que nós temos, quão eficaz é o evangelho, quão poderoso. Quando a gente pega, né, naquela época do Orvalho, lembra do Orvalho? Tinha um movimento aqui em Belo Horizonte do Orvalho, né, que a gente estava trabalhando para, na época, trazendo o conceito de cosmovisão, né, Rodolfo? Que livro também muito bom, né, Cosmovisão e Transformação, maravilhoso. E, e se falava muito, nós falávamos muito sobre o William Wilberforce, né, que é, de fato, um, talvez um dos fatos históricos onde houve uma participação direta de um cristão na política, como um parlamentar inglês, né? E eu gosto muito da carta de John Wesley para Wilberforce. É sensacional que o Wesley ele fala o seguinte: o Wilberforce, por um momento, ele pensa em seguir o sacerdócio, né? Ele pensa em abandonar. Ele teve uma experiência com o Espírito Santo, e aí ele, cara, falou: eu tô doido, acho que eu não vou seguir como político, eu vou, eu vou me tornar um pastor, né? E aí, naquele momento, o Wilberforce, já como parlamentar inglês, e já tinha mais ou menos, se eu não me engano, se meu cálculo estiver errado, mas já tinha uns 20 anos, talvez, que ele já estava militando em prol da abolição. E aí ele tem esse momento com Deus, e nesse momento ele pensa em desistir, né, da vida pública e se tornar apenas um sacerdote, um pastor de uma comunidade local. Porque o pastor dele também, ele era um timoneiro de um navio negreiro, né? Você lembra disso? Como é que chama? Que até, inclusive, foi o compositor da música Amazing Grace. A música Amazing Grace é desse cara. E o John Wesley, ele, já velhinho Wesley, a carta até se refere ao velhinho Wesley, né? No seu leito ali já de morte, já quase já fim da sua carreira, ele escreve uma carta para William Wilberforce, falando, tipo assim, você não pode, né? Você está um pouco equivocado em querer sair deste lugar, porque até que a escravatura seja vencida, ele, ele, você não pode parar de lutar. Né? E o Wesley, eu imagino hoje, naquele momento, talvez uma das maiores referências, né, de todo o movimento que estava acontecendo na Inglaterra do século XVIII para o século XIX. Então, tipo assim, e o Wilberforce, ele absorve, né, aquele encorajamento de Wesley e ele prossegue até, se eu não me engano, se eu estiver errado, talvez um pouco menos, mais 20 anos, eu acho, onde ele teve a estratégia dos navios, de mudanças de rota, ele foi mexendo na lei, e até conseguir derrubar. E 4 dias antes da sua morte, ele recebe a abolição da escravatura na sua mão e depois ele morre. E ele foi conhecido como aquele que conseguiu fazer uma grande mudança sem precisar de pegar em armas, né? Então, o evangelho, as coisas não acontecem repentinamente. Mas como muito bem colocado, se for colocado um fermento natural ali, sem ser um fermento morto, um fermento vivo, ele vai levedar toda a massa. Ele vai fazer uma transformação a médio e longo prazo, com certeza. Então, eu sou muito otimista. E outra coisa também, que eu vejo que
eu tenho dado o nome, Rodolfo, de uma forma pejorativa, porque eu chamo hoje de da igreja de mercado. A igreja que realmente ela se comporta de uma forma totalmente voltada ao mercado. Ela se movimenta a partir de toda a dinâmica do secularismo, do capitalismo, de toda... Ela não tem um senso crítico. Ela está pela produção, pelo número, muito bem colocado pela Sheila ontem, ela trabalha na lógica do quantitativo e do quantitativo, né? Não qualitativo. Então, então, eu tenho um otimismo muito grande em relação à igreja. Ontem a gente leu Efésios 2, quando fala que Cristo ele é o cabeça e ele se assentou à destra de Deus e todo o poder foi dado a ele no céu e na terra e ele deu à igreja. Então, esse texto ele é muito poderoso, né? Porque de repente Paulo ele organiza essa estrutura espiritual mostrando como a igreja ela tem poder de preencher tudo em todas as coisas, né? E isso é um desenho muito otimista sobre a igreja. Lá em Efésios 3:10 vai falar que pela multiforme graça, sabedoria da igreja, Deus ele vai, através da igreja, denunciar todo o funcionamento de principados e potestades. É uma outra figura também muito poderosa dessa instituição, que é a igreja. Partindo do princípio que lá em Mateus 18 fala que todo poder foi dado a Cristo, no céu e na terra. Se ele foi dado todo o poder e ele compartilhou esse poder com a igreja, então nós temos muitas, mas muitas e muitas e muitas e muitas como é que eu posso falar? Causas ou motivos de sermos otimistas em ver esse fermento fermentando toda a estrutura sociopolítica, econômica, cultural, ambiental, enfim. Só que existe, aí a minha pergunta e talvez a minha provocação, porque na sua fala ela foi muito otimista e eu sou otimista, mas um dos pontos que nós estamos fazendo nesse congresso, Rodolfo, eu gostaria de pedir a sua contribuição pelo respeito que eu tenho por você, pela admiração, pela sua capacidade, né, e todo o conhecimento que você adquiriu ao longo de toda a sua trajetória e por você continuar se dedicando tanto, inclusive um pouquinho desse projeto que você está também prospectando fazer nesses dias sobre a cidade. O Igor fez uma metáfora esses dias aqui muito rica e eu estou assim reproduzindo essa metáfora porque eu acho que como eu disse para o Rodolfo aqui anteriormente, se a igreja ela é esse lugar de tamanha autoridade e poder, eu falei com ele, ela é pouco auditada. Por exemplo, uma instituição ela passa por auditorias, uma empresa passa por auditorias. E o que seria essas? Eu não estou falando auditoria, gente, de órgãos de fiscalização governamental. Estou falando de uma auditoria interna, uma auditoria, um senso crítico, uma auditoria profética. Acho que a igreja ela perdeu um pouco, talvez, a capacidade de receber as críticas necessárias que ela precisa receber para ela funcionar melhor. Porque quando essa instituição... Aí a metáfora que o Igor criou foi a seguinte, ele falou, se você for no supermercado e você comprar um pote de Nutella, top, embalagem de Nutella, tampa de Nutella, preço de Nutella, e você vai para sua casa feliz da vida. Quando você pega aquela colherada do avivamento e joga no pão para comer, e quando você come é bosta pura, entendeu? Tipo assim, você fala, isso é Nutella? Isso é Nutella? Não é Nutella.
é bosta, mas ela foi vendida como Nutella, ela foi envelopada como Nutella. E muitas vezes, você colocou aqui, a Europa hoje, por ser uma nação, eles falam hoje um continente pós-igreja, o que a sociedade ela rejeitou na igreja hoje? Essa instituição tão poderosa. A gente está envelopando de igreja, a gente está falando que nós estamos levando a igreja, ela é o corpo de Cristo. E quando a gente não leva Cristo, de fato, qual é o resultado disso? Qual é o resultado disso? Nós podemos fazer uma leitura em relatos históricos e nós podemos ver todas essas virtudes e todos esses pontos que é aonde nós colocamos toda a nossa, historicamente falando, a nossa esperança, no sentido de ter visto, a partir da ressurreição de Cristo e a sua assunção ao céu, o resultado disso, o impacto disso das culturas na história, durante toda a trajetória da igreja. Mas olhando para o outro lado, quando ela não se comporta, quando ela não reflete, quando ela reflete outro tipo de expressão a não ser o amor de Deus, qual o impacto disso? Nós temos recebido aqui muitas pessoas extremamente desgastadas com a igreja. Sofreram abusos morais, financeiros, sexuais, enfim, sofreram vários tipos de situações que nós conhecemos muito bem. E muitas das pessoas desistiram da igreja. Tipo assim, cara, se isso é igreja, eu não quero estar neste lugar e, sinceramente, existe outros lugares que me acolhem melhor, que têm um olhar mais respeitoso para a minha vida, para a minha história, para as coisas que eu estou realmente vivendo. E se Jesus, ele olha para mim a partir somente dessa perspectiva do pecado e não existe nenhuma empatia com a minha dor, com o meu sofrimento e com tudo aquilo que eu estou vivendo e passando, eu não sei, eu não consigo. Talvez não é porque eu não queira, eu não consigo permanecer nesse lugar. Então, a gente tem feito essa reflexão, a gente está se auto-auditando e nós estamos buscando denúncias e críticas proféticas porque nós não queremos manifestar ou expressar, seja como igreja, seja na cultura, na política, o que Jesus não expressaria se ele estivesse hoje aqui no nosso meio. Então, a temática do congresso tem sido essa, entendeu? E eu quero iniciar assim, provocando você nessa pergunta, usando Mateus 5, que você utilizou, que a igreja é a luz, ela é a luz. E quando ela não cumpre essa função, quando ela deixa de ser luz, porque a luz aí é uma coisa muito virtuosa, concorda comigo? Quando ela, sei lá, ela emite um outro sinal. Historicamente falando, nós temos exemplo de Roma, nós temos exemplo também de vários momentos da história. E hoje, na atual conjuntura brasileira hoje, a igreja, hoje a igreja evangélica tem se tornado a maior, majoritariamente a maior religião do Brasil, e ela sim, ela parou de negar a política, ela parou de negar a sua contribuição cultural. Nós não estamos nesse momento, não. Pelo contrário, ela se comporta de uma forma triunfante agora. Vindo de cima para baixo, impondo, ela se ausenta historicamente por muito tempo e depois ela entra numa
politização e agora, nesse momento agora, que ela tem se tornado majoritariamente uma coisa que quando você colocou quando ela era pequena, quando ela não tinha força, quando ela não tinha expressão, quando ela não... Ela era perseguida. E esse momento é bom para nós demais, né? Que aí a gente consegue ser mais verdadeiro, mais autêntico. Mas e agora que ela está no poder? Que ela conseguiu status, popularidade, número. Se ela emitir um sinal distorcido, qual o impacto disso? Eu entendo do filme que você colocou, que talvez eles exageraram, mas também eu não tiro parte da preocupação da gente emitir um sinal que pode ser muito tóxico e prejudicial no futuro. Eu estou fazendo essa abertura aqui, fazendo essa provocação. Não sei se, eu acho que eu vou passar para a Chélia para ela também fazer também, e depois a gente joga para ele. Você começou a falar da minha pergunta, então, primeiro agradecer, que privilégio te ouvir, Rodolfo. Obrigada. Quanto ensino. Você foi falando, eu fui escrevendo um monte de coisa, mas aí quando eu sentei aqui, eu falei, não, mas eu quero perguntar outra coisa. Que é o seguinte, eu sei que como cidadãos, né, nós não temos como ser apolíticos. Mas eu tenho uma dor como pastora de igreja. E aí o Cacá estava falando muito bem, né, de uma isenção da igreja, né, por muito tempo, e agora isso. Mas, como pastora, eu lido, e eu estou falando agora não só pastora de uma igreja local, mas uma visão mesmo da igreja, uma igreja ferida pela questão política. E que é algo muito necessário. Não tem como parar de discutir política, não tem como parar de ensinar sobre política. Isso faz parte, porque somos cidadãos, né? Mas qual, né, assim, você que é um estudioso, que é um sociólogo e que, enfim, conhece essa história, qual na sua visão, como a igreja deveria se comportar em relação à política? Então, acho que essa é a minha pergunta. Gente, uma resposta em relação as duas colocações não é simples, né? Eu acho que ela exige. E eu vou começar pelo da Shayla, tá, Cacá? Então, eu concordo com o que vocês falaram, né? De uma posição apolítica, resistente a envolvimento. Acho assim, a igreja, por muitos anos, ela teve chance de amadurecer uma visão política que realmente se debruçasse sobre as tradições cristãs, né? Gente, o que tem de cristão que pensou política, isso é assim, desde a igreja primitiva, né? O pessoal pensava e refletia, as discussões sobre liberdade de crença e consciência foram cristãos que iniciaram, né? Mas, de fato, a igreja, no Brasil, principalmente, ela por muito tempo negou essa necessidade de um crescimento, né, de compreensão do que o evangelho implica para dias complexos que são os nossos, né? Sociedade complexa, tem vários desafios, várias configurações, né, de tecnologia, ciência, enfim, política e mercado, economia. E a igreja só evitou essa discussão. Quando ela deu por si, ela entrou num projeto de envolvimento político, no meu modo de ver, muito precipitado, trocando os pés pelas mãos. Foi facilmente cooptada por um projeto político que é externo à fé cristã. Eu, no meu modo de ver, o conservadorismo político, ele tem algumas virtudes, mas assim, ele como um pacote de analisar reino de Deus, ele é completamente insuficiente, mesmo. Só que ele, digamos, por ele supostamente defender aquilo que é tradicional, tudo, ele ressoa melhor, né, com pelo menos a mente da maioria dos cristãos. E eu acho assim uma grande perda de capacidade de testemunho cristão, o envolvimento que a igreja assumiu recentemente, majoritariamente pró-conservadorismo na política. Eu estava falando com o Cacá ali, por exemplo, ser conservador. Ninguém pensa sobre isso. O que é ser conservador? É conservar o quê? Né? Você tem que ter critérios.
Porque a maioria do pensamento conservador que hoje a gente recebe em literatura é conservadorismo inglês e norte-americano. Então, só para dar um exemplo. Nesses países, gente, houve um passado glorioso e que os cristãos foram muito importantes. Então, quando os ingleses olham para o passado deles, eles veem lá a Revolução Gloriosa, Magna Carta, parlamentarismo, monarquias constitucionais, ou seja, grandes heróis do passado, né, Wilberforce. Então, assim, você tem algo para que olhar e até falar assim, olha, a gente podia pegar o exemplo daquele passado e reconstruir. Estados Unidos, mesma coisa, né? Você tem lá os pais fundadores, você tem cristãos importantes no movimento abolicionista, enfim, a fé teve um papel importante em muitas coisas do país. Não que o Brasil não tenha, eu acho que tem, né? Até no livro eu coloco lá, não, tem tradição no Brasil interessante, que a gente pode resgatar. Mas, se o seu envolvimento com a política se torna conservar coisas do passado em um contexto nacional, em que a gente teve tanta injustiça, tanto abuso, né? Então, lembrando, gente, o Brasil foi assim, o penúltimo país do mundo a abolir a escravatura. O Brasil, praticamente, metade da escravidão negra africana do século XVI ao XIX, metade, veio para cá. Então, assim, é um negócio, em termos, por isso que demorou tanto a abolir, porque aqui, digamos, muita gente teve muito prejuízo, porque era a nação escravagista por excelência no mundo, né? Então, assim, e as marcas disso estão aí no nosso entorno, né? Então, aí, a gente olha para a configuração social, geográfica das nossas grandes cidades, estão lá, né? As comunidades mais pobres tendem a ser, né, mais de pessoas que vêm dessas origens, né, da escravidão. A gente tem uma elite no Brasil que continua, assim, de séculos, ela continua ainda muito atuante, mantendo lá os seus privilégios. Gente, eu não sou assim, sou longe de ser um progressista com tons revolucionários, mas assim, eu acho que o papel da igreja no Brasil, eu acho que ele seria muito de avançar pautas, sabe, para trazer coisas boas que eu acho que o Brasil nunca experimentou no seu passado. E a igreja sempre foi conhecida por isso, né, Cacá? Assim, é a igreja que vai. É, quem que cuida dos pobres? É a igreja. Quem que vai no presídio? De repente isso muda, né? Então, hoje, você falar no contexto evangelical hoje no Brasil, que você mexe com projeto social, estranhamente você é suspeito de ser de comunista, esquerdista, né? Gente, isso é terrível para o testemunho da igreja, terrível. Isso é de uma ameaça à bondade do reino de Deus que não tem. Então, assim, foi um estrago muito grande que foi feito, está sendo feito. A forma de superar isso, eu acho que, gente, eu sempre creio muito na educação, sabe? Informar, educar. E eu tendo a ver, assim, que esse tipo de alinhamento político e ideológico que a igreja teve nos últimos, talvez, 5 anos, 6 anos, ele tem deixado muita gente, assim, um pouco cética quanto à possibilidade daquilo ali ser reino de Deus mesmo. Então, eu acho que esse é o caminho para a gente iniciar, sabe? Tem gente decepcionada. Tem muita gente que fala assim, não, gente, não é possível que ser cristão é ser apoiador de tal político, ou ter só esse pacote político aqui, só lutar por isso. Muita conspiração, né? Muito temor injustificado. Gente, eu venho das humanas, né? A maioria nem sabe quem que é Deus, não crê na igreja, tudo. Mas, por exemplo, em toda a minha na minha caminhada nas humanas, talvez eu conto nos dedos marxistas que eu conheci. Marxista é uma coisa assim, é um espécime em extinção mesmo. Aí a igreja levanta a narrativa de que é o marxismo cultural que está por trás de tudo. Gente, não é, sabe? As influências históricas e culturais são outras. Então, por exemplo, são mais secularistas. Muitas vêm do liberalismo mais individualista. Então, por exemplo, o pessoal fala, só fala, por exemplo, ideologia de gênero, né? Colocando aspas aqui. A ideologia de gênero teve início lá nos marxistas que questionaram, né, a sociedade patriarcal, enfim. Gente, ideologia de gênero é a conclusão lógica de um tipo de organização social onde o indivíduo se torna o centro. E as preferências individuais são aquilo no entorno do qual o resto da sociedade gravita. Então, assim, essa aplicação no campo da sexualidade, mas não tem nada, historicamente, gente, é quase nada a ver com o marxismo. Vem muito mais dessa visão mais
do individualismo expressivo, né, que é uma coisa do liberalismo, o indivíduo no centro. Agora, você fala isso em igreja hoje, o povo fala assim, não, você está sendo enganado. Então, assim, eu acho que foi criada uma narrativa que gera medo, né, gera desconfiança. Gente, nada melhor do que educar, sabe? É ensinar. Por exemplo, todos os lugares que eu vou hoje, eu falo assim, gente, você sabia que muito daquilo que é a pauta da esquerda hoje foram cristãos que iniciaram? Então, assim, né, ajuda aos pobres, o amparo. Os primeiros socialistas eram cristãos, né? Assim, eu acho o socialismo uma tese que fada ao fracasso de qualquer forma. Mas os primeiros que quiseram construir comunidades de mais igualdade eram cristãos, né? Os Levelers na Inglaterra eram cristãos protestantes que lutaram contra os privilégios das elites, enfim. Então, gente, a questão é essa. A minha opinião e a minha convicção cada vez mais é de que o reino de Deus ele se desdobra em princípios políticos que nenhuma ideologia vai conseguir capturar. Não consegue. Né? E é até interessante que, no contexto holandês, eu morei na Holanda um tempo, e assim a filosofia política e social que eu sigo tem muita influência de cristãos do passado holandês. E eles continuam lá se articulando politicamente. E o que eu achei interessante, vivendo lá e convivendo com cristãos políticos de lá, é que eles são considerados assim uma coisa meio fora do espectro tradicional, sabe? Que em algumas pautas eles estão mais próximos da esquerda holandesa, em outras pautas mais próximos do conservadorismo. Então o pessoal considera eles meio um centro assim meio difícil de delimitar. Agora, o que eu vejo no exemplo deles lá hoje, desse testemunho, que é pequeno, mas continua forte? Eles são muito preocupados em, sabe, resgatar essa tradição cristã lá das origens mesmo. Sabe, eles vão lá atrás, olham, buscam referências, né, na época da Reforma Protestante. Então, por exemplo, Althusius, né, que é um filósofo político, Johannes Althusius, era um cristão protestante fiel. E ele desenvolveu uma teoria política que até hoje é uma referência, assim, né, a forma de explicar a sociedade, e sempre transcende direita e esquerda atual. Então, eu costumo falar isso, falo, gente, o Evangelho ele não é um programa político, mas ele tem implicações, desdobramentos que vão ter impacto na política também, como sempre foi. Então, assim, a afirmação de que Cristo é o rei dos reis já é uma afirmação política. Por isso Cristo foi crucificado. A gente não pode esquecer disso. O Kuyper lembra muito isso. Gente, não esqueça. A punição de Cristo foi porque ele era o rei dos judeus. E isso era uma preocupação política. Ou seja, falar que Jesus é rei, você está proclamando uma reorganização dos poderes. E a igreja, eu acho que ela tem que saber disso, sabe? Ela tem que reconhecer isso. Por exemplo, por que eu gosto de dar muito exemplo histórico? Porque isso vai iluminando, né? Você vai vendo, puxa vida, os cristãos atuaram nessa área, naquela outra área. Por que hoje o pessoal só fala disso aqui? Né? Só fala disso aqui, só fica... Então, e assim, a minha opinião é essa. Houve pouca educação, pouca formação, e hoje, de uma forma apressada e ativista, o cristão embarcou em um tipo de preocupação política que está fazendo, acho que no médio prazo e longo prazo, vai fazer mais mal do que bem. Sim. É muito interessante você falar isso, Rodolfo, porque enriquece muito tudo que a gente está construindo aqui, de dois aspectos. Primeiro que o Cacá ontem trouxe um exemplo que a gente tem falado, que é o do rótulo da Nutella. Por exemplo, falou aqui agora? Porque eu tá. Se você então já que ele falou, a gente tem buscado perder completamente o temor de homens, de opinião, apesar de difícil, né, de ideologias, e tentar enxergar o que é o reino, o que é Jesus. Se o mundo vai chamar isso de direita, de esquerda, eu vou fazer isso, porque ele é o meu rei. Né? Ele está assim, o Vitor até trouxe, antes ele falando da eclesia, né, que era quando os reis na Grécia iam fazer o ano eleitoral, eles convocavam para uma assembleia, né, que é a eclésia, para falar qual que é a opinião desse rei. Né? Então, a igreja é o que eu estou escutando, o que o rei Jesus está fazendo. Então, se preocupe com os pobres. Vamos lá. Enfim, tudo que a gente falou aqui, e a gente tem feito um esforço de... Se vai ser Nutella, se vai ser Ferrero Rocher, se vai ser de lá... de focar nisso, no Rei Jesus. Né? Então, é um esforço que a gente tem feito. E
eu acho que você está usando a palavra educação, mas a gente usa muito aqui a palavra maturidade. Porque a gente fala muito aqui de Efésios, que é a gente alcançando a estatura, né, rumo, né, a igreja das estações, a gente fala sobre a maturidade. Nós não seremos mais levados, né, por vento e doutrina e artimanha de homens, né, que induzem ao erro. E o erro, para mim, né, é sair de onde Jesus está. Se vai para um lado, se vai para o outro, eu não quero é sair de onde ele está. Então, eu creio que a maturidade vai ser a educação, né, vai ser não só a principal arma para a gente não cair nas narrativas, que todas são fundamentadas, né? O Kaká fala muito isso no medo, né? A maioria delas são fundamentadas no medo, mas também o grau de definição do momento de ocupar, que é o que eu estava falando com a Shayla. A gente está cansado, a igreja tem, desde que eu fiz Labri, para mim, quando eu fiz Labri, eu falei, uau, que negócio interessante isso da dicotomia, nunca tinha parado para pensar, que é a questão, não, que você, um empresário não é menos espiritual que um pastor, ele está inserido em todo o ecossistema. Então não existe dicotomia. Eu, na segunda-feira, eu sou um discípulo também. Só que eu vejo que na igreja ficou tipo apenas isso. Beleza, nós não temos que ficar só dentro do templo, vamos ocupar. Aí ocupa precocemente. E eu acho que o nosso grau de definição de ocupar tem que ser igual a gente fala muito, né, com as estações, a maturidade, né? Passar pelo processo de entender o que é isso realmente no céu, o que é a educação, o que é a advocacia, o que é isso no céu, para depois realizar na terra. E aí a gente vai ser verdadeiramente luz. Por isso que também, não só o desejo de entrar na esfera, mas entrar precocemente também é um mau testemunho. Né? Por isso que o Kaká bate o pé tanto no fermento negativo, antes da hora. Né? Então eu creio que fermento dos fariseus. Então, eu creio que a maturidade, né, e também a gente abrir mão das nossas tradições, porque eu, no ano eleitoral, fiquei impressionado tanto que pessoas perdiam a oportunidade de crescer quando o cérebro dela vinculava a alguma coisa. Ah, não, mas eu sou... A pessoa ela cancelava. É o viés de confirmação, a psicologia fala, né, que é um viés, uma inclinação para eu ouvir só o que eu quero ouvir, o que eu já acredito. Ela perdia a pessoa. Né, e eu até brinquei com o Kaká uma vez, né, que a gente foi, estava com uma pessoa de muito nome, né, no Brasil, mas é de um dos lados. E aí, como a pessoa, a pessoa se fecha quando você cita a pessoa, e até hoje eu sonho em fazer uma dinâmica, que é tipo assim, colocar frases. Eu estou fazendo uma narrativa, aí eu começo a colocar frases da pessoa, e a galera, quem concorda com isso, levanta a mão e tal. E todo mundo levanta a mão. Sabe quem que falou isso? Aí, bum. Botar o nome da pessoa assim, para a pessoa ver que o que eu estou buscando é o reino de Deus. Não é para lá e para cá. E os erros vão acontecer, enfim. Então, até para desenvolver hoje raciocínios, assim, principalmente o que a Shayla falou de cadê a galera que foi ferida, que foi abusada, que foi usada, que não conseguiu fazer a distinção do que era Nutella e o que era o rótulo e acabou se perdendo porque o rei da igreja não era Jesus, mas era um político. Como aproximar dessa galera? Por meio desse diálogo, que não vincula as ideologias, mas que fala do reino, sabe? Porque a mente da pessoa trava na hora. Então, assim, eu acho que o nosso caminho agora é diálogo e é ser fiel a Jesus mesmo e alcançar a maturidade, sabe? Eu acho que essa palavra que você está falando, educação, 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 né? Eu acho que é o nosso caminho aí. Você tem que sair daqui 3 minutos, eu acho que a gente queria fazer uma conclusão mais, sei lá, talvez mais. Ontem foi tão bonito o Vitor e a Luísa indo embora, né? Mas eu acho que ela tem que sair agora, 3 minutos, né? Então a gente está no meio do talk. Eu vou passar para você, né, comentar e despedir da gente. Que pena que você está indo embora, foi um privilégio aqui ter você. E aí vamos manter o contato. Mas enfim, é isso. A gente vai continuar. Você vai rolar uma substituição e é isso. Gente, agradecer vocês. Que privilégio, assim, estar aqui, ouvir, aprender. E, na verdade, o que eu quero deixar, não quero que fique uma mensagem, sabe? Eu não quero deixar uma mensagem para vocês. Eu não quero que quando vocês pensem em mim, vocês, aquela mensagem, não, mas uma disposição em falar assim, eu vou. Então, o que eu quero deixar para vocês é essa disposição, esse amor, sabe? Esse amor por Jesus que não consegue parar na gente.
esse amor por Jesus que fala, meu Deus, eu preciso ir. Eu preciso amar os perdidos, eu preciso resgatar, eu preciso... Então, é isso que eu quero deixar com vocês e com uma expectativa de estar de volta, de servir vocês, ajudar vocês, para que comece aqui também o trabalho nos presídios. E é isso. Muito obrigada. Vamos fazer uma oração rapidinho? Carla, vem cá. Você fazer a oração por ela aqui e com certeza você deixou. Essa disposição, a coragem, né? Porque foram duas coisas que você falou que foram interessantes. Primeiro é só começa, né, galera? Só começa, só dá esse passo, porque tem muita gente jovem aqui querendo, né, abrir mão enfim. Mas é isso. Amém. Ó Deus, temos muito, Pai, que agradecer pela vida da Shayla, que assim como o Rodolfo disse, ela tem sido luz, Pai. Ela tem glorificado o Senhor através da vida dela. Pai, que isso cresça cada dia mais, que essa luz possa iluminar muitos cada dia mais. Ó Deus, muito obrigada, Pai. Eu acredito que a Shayla ela veio num tempo muito propício, Pai. Esse momento que a gente quer mesmo acelerar para a necessidade, para essas mulheres que precisam de nós, de um abraço, de um olhar. Ó Senhor, obrigada, Pai. Muito obrigada pela vida da Shayla. Amém. Cadê o... Você quer já... Vamos tirar uma foto com a Shayla? A gente deu mole de não tirar com o Vitor ontem. MH, vem cá, você que... Vamos fazer uma foto com ela? Eu só não tenho a... De lá pra cá? Que o Aspira tava... Mantenha sua consciência no toque aí, que vai apimentar um pouquinho mais. Mas eu tô... Agora eu vou passar para ela. Não, ele vai responder. Estou ouvindo você. O quê? O quê? Ah, é. Tá bom. Amém, galera? Estou compreendendo, hein? Então, nós estamos aqui. Jesus é nosso rei. Então, Cacá, vamos lá. Mas eu acho que do que você falou, assim, eu acho que uma coisa que foi me chamando a atenção, assim, é de que quando a igreja não é, né, aquilo que deveria ser. Sim, essa luz. Eu sempre tendo a perceber, porque assim, nas parábolas do reino de Jesus, sempre tem aquela coisa da ambiguidade, né? Ou seja, até que vem o tempo da ceifa, o joio e o trigo vão estar ali juntos, sempre tem essa coisa assim, olha, a igreja, por um lado, Jesus fala tudo de bom dela, mas por outro ele fala assim, gente, mas o negócio vai ser meio bagunçado, viu? Não vai esperando perfeição, não. Então, eu creio assim que por Jesus estar reinando sobre a sua igreja, eu acho que todo período de mau testemunho, todo período de deficiência em refletir a glória do reino de Deus que a igreja poderia refletir, eu acho que eles tendem a digamos, terminar. Na história da igreja, a gente sempre vê isso, né? Períodos de... então, por exemplo, você vê no século III o arianismo, né? Que foi uma ênfase assim, que quase todo o Império Romano, a maioria era ariana, né? Ou seja, eles negavam a divindade de Cristo, achavam que Cristo era um ser criado, portanto, não tinha nada de divino e, portanto, no segundo momento, impossível de salvar.
O Chesterton usa essa frase, né, que a igreja ela morreu e ressuscitou várias vezes na história. Por quê? E o Chesterton até confirma isso e afirma algo que é básico, né? Porque Cristo honra a sua igreja. E Cristo a mantém viva e a faz ressuscitar quando as coisas parecem perdidas. Então, assim, eu tenho essa esperança de que a igreja no Brasil, por ela ter sido fruto de um movimento muito, em termos históricos, gente, veja bem, um sociólogo esses dias que eu li, até no livro do Juliano Spayer, gente, um livro que eu sugiro vocês lerem, tá? Povo de Deus. O Juliano Spayer é um... eu entrei no grupo lá. Você está naquele grupo? Eu estou lá agora. Então, ele é um antropólogo não cristão que foi pesquisar a periferia de Salvador. Não era o foco dele pesquisar a igreja, mas ele percebeu nas pesquisas dele que a igreja evangélica tinha uma capacidade de influência na comunidade que era algo assim, absurdo. Aí ele voltou a pesquisa dele toda para saber do impacto que os evangélicos tinham. Gente, é um livro para você ler e se alegrar, sabe? Glorificar a Deus, falar assim, Senhor, tem problema, tem precipitação, tem um engajamento político precipitado, mas a igreja continua fazendo muita diferença. Gente, os pontos que ele fala do que a igreja traz nesses contextos e que é totalmente invisibilizado, tá? Pela mídia, pela política, pelas instituições acadêmicas, é um negócio assim de tirar o chapéu, sabe? Por exemplo, ele fala isso, né? Fala assim, olha, gente, a única instituição no Brasil que cuida de egressos do sistema prisional é a igreja. Ninguém quer saber desse povo. Né? Na igreja, ele descobriu que as mulheres recebem mais informação e educação sexual do que fora da igreja. Leem a Bíblia, eles são alfabetizados. Há uma organização familiar. Ele fala de quando ele foi com o orientador dele visitar o campo, né, que era na região de Camaçari, né, que é periferia ali de Salvador. E o orientador dele falou assim, gente, o que tem esse pessoal tem de diferente? Porque até a organização da casa muda. E fala que quando não são famílias evangélicas, cara, as casas são todas umas conectadas nas outras, família expandida, não tem núcleo familiar, gente vivendo, tem puxadinho para cá, um corredor abre. E quando ele entrava em famílias cristãs evangélicas, ele via o quê? Um mínimo de ordem, sabe? De organização, de asseio. E ele falou para o orientador, não, essas são famílias evangélicas. É diferente, até a arquitetura da casa muda. Enfim, ele elenca lá uns 15 pontos de diferença que o evangelho faz na vida dessas pessoas simples em contextos de periferia, de igreja simples. Por que eu falo isso? Porque a gente deve se lembrar de que mesmo em meio aos descaminhos, às vezes, que a igreja toma, ela continua fazendo uma diferença muito grande. Né? E o Juliano Spayer se tornou um cara... Até tive um contato anteontem com ele, eu falei, ó, Spayer, eu queria agradecer você, porque você tem traduzido para uma elite intelectual, midiática, algo... Ele é colunista na Folha. Não, ele não é cristão. Mas ele fala o quê? Né? Pois é, mas ele chegou à conclusão de que os evangélicos fazem muita diferença nesses lugares. Muita. E positiva. Sim. O Juliano, ele é esse advento da igreja na política agora, ele é um crítico muito comedido. O que ele quis mostrar que a igreja evangélica não se traduz à sua expressão política. O livro dele tem como objetivo, ela é muito mais do que isso. A igreja, ela tem uma vivência muito mais amplificada. Ele ajudou muito a traduzir. Enquanto existe um grupo de fora, olhando, vendo as coisas acontecerem, ele pegou esse livro, ele foi um marco. Inclusive, a Folha de São Paulo e todos essa mídia que tende a ser mais de esquerda, tem ele como referência para traduzir os acontecimentos evangélicos, tanto que esse grupo que a gente passa com ele, tudo que acontece ele joga lá e pede, a opinião. Toda semana ele me manda, Cacá, se puder comentar, a gente vai comentando, e ele vai processando, tipo assim, isso é real mesmo, isso aqui? Isso não. Então ele continua numa... É massa, o Juliano Spayer, ele é um cara... Eu vou mandar para vocês uma conversa que ele teve com aquele
Como é que chama aquele cara que era do Tais? Marcelo Tais. Vou mandar para vocês uma entrevista que o Tais fez com ele. Foi sensacional. Só por causa do tempo também, eu quero que, por favor, você comente sobre o livro também, até porque tem muita gente aqui que ficou, né, brigando comigo que eu tô zoando, que não foi sobre arte, tô brincando. Mas falar um pouco sobre o livro, mas só fechando esse assunto, de coração, quando a gente for falar sobre, na verdade, tudo, tenta entender o que está por trás do rótulo, da narrativa, porque, por exemplo, esse Juliano, provavelmente ele não, do nosso lado aqui, desse contexto, né, do evangelho, provavelmente esses grupos que estão ali amando, porque a gente está falando aqui, igual a Charla aqui, é o amor, que eles entenderam que o evangelho é esticar a mão, são completamente diferentes de pessoas que estão lá em Salvador também, que estão fazendo algo totalmente diferente de Cristo, só que se o Juliano for olhar, no título está lá escrito evangélicos também. Então, da gente fazer esse trabalho de entender o que é que está por trás. O que é que está por trás do rótulo? O que é mesmo, sabe? E viver e praticar isso, né? E é muito bom estar conversando assim, porque eu vejo na minha vida que eu não estou pronto. E é uma coisa muito boa de... né? O Kaká, ele sempre encoraja a gente a entender, eu não estou pronto. Em conversas como essa, debates, eu sinto assim, eu não estou pronto, mas eu comecei. Igual a Shayla falou que eu dei esse primeiro passo. Então, assim, todo mundo aqui, todos, né, principalmente o pessoal que está mergulhando agora, a gente fala muito de Aristóteles, né, onde as necessidades do mundo se cruzam com seus talentos, aí está a sua vocação. Vamos descobrir junto e vamos mergulhar e vamos ver qual é a opinião do Rei Jesus nessa esfera, porque, repete comigo, nós somos a luz do mundo. Então, tipo assim, eu acho que pode fazer. Vem cá. Só ele que vai fazer a pergunta por causa do horário, tá, gente? Desculpa. A pergunta é, essa questão da política, questão de a gente ter se envolvido de maneira tardia e agora se envolveu de maneira imatura, pensando nas outras esferas. A pessoa que vai enveredar para a de ciências, ou a pessoa que vai enveredar para a de artes, ou a pessoa que vai enveredar, enfim. E aí ela tenta resgatar algumas raízes cristãs que discutem a respeito daquilo. Só um exemplo. Francis Schaeffer, ele criticava muito aquele Kierkegaard. Mas eu acho que para o nosso tempo, eu acho que o Kierkegaard é muito relevante. Mas o pessoal não para ouvir ele porque assumiu de maneira crítica as ideias de um pensador antigo. Ou seja, não tentou filtrar aquele pensamento do Francis Schaeffer. Então, pensando nas outras esferas, arte, ciência, não corre o risco de a gente tentar enveredar por essas áreas e agir da mesma forma como a gente agiu na política? Eu lembro da sua aula do Soren Kierkegaard. Eu sou um fã de Kierkegaard, tá? Apesar de ser um schaefferiano também. Então, tá, já vou emendar com arte. Mas só um último ponto assim sobre a questão do Kaká. A gente tem que lembrar que a história da igreja, a gente tem esses exemplos. Então, um que eu tenho citado muito, Kaká, é que na Alemanha nazista, a gente não pode esquecer disso. Gente, o Hitler, ele chegou no poder por vias democráticas. Então, aquilo ali, eu acho que são 2 golpes em 2 ídolos que muitos têm. Um é na própria democracia como um fim em si mesmo. Ou seja, a democracia em si, ela não pode gerar justiça, lembre-se disso. Por quê? Porque democraticamente o Hitler foi eleito, e aí? Então, assim, se uma população não tiver uma noção clara do que é justo e injusto, bem e mal, não tiver esse discernimento que vem com a maturidade, ela pode democraticamente acabar com o país, né? E lembrando, gente, que mais de 80% da população alemã naquele período era de autodenominados cristãos, né? Mais de 80% da população alemã era de cristãos, a maioria protestante, a maioria luterana. Por que do golpe 2 coisas? Um na democracia e o outro, gente, na, digamos, capacidade que as pessoas têm de, mesmo se considerando cristãs, não serem coerentes com aquilo que o evangelho diz.
Então, a maioria dos cristãos alemães, eles foram tão afetados pela vergonha da Primeira Guerra, a gente tem que entender o contexto. Então, a Alemanha foi humilhada, né? Todo mundo fala isso hoje, né? Acho que o Tratado de Versalhes, né? Colocou a Alemanha numa situação impossível dela se reerguer. E foi a partir dessa humilhação que o Hitler ele manipulou o ressentimento, a vergonha do alemão para evocar isso. Inclusive, institutos. Sim, totalmente. E, assim, havia institutos, gente, de pesquisa para, por exemplo, houve uma construção de um Jesus ariano. Então, houve toda uma construção de que Jesus ele carregava o arianismo enquanto origem racial. E que, portanto, ser cristão era apoiar a causa nazista. Gente, não nos iludamos, viu? Cristãos que não têm um discernimento crítico sobre o que está acontecendo ao nosso redor podem embarcar em coisas assim. Então, assim, não é de surpreender que o brasileiro cristão médio hoje embarque em termos de teorias que surgem e fala, não, ser cristão na política é isso e acabou. Então, isso aí é algo muito sério que a gente tem que refletir. Mas, de novo, tá, gente? Sempre há o remanescente. E também na Alemanha houve a igreja confessante que se opôs ao regime de Hitler, como poucos grupos sociais. Dietrich Bonhoeffer é um exemplo histórico de um herói da fé que morreu pela expressão de um cristianismo verdadeiro. Sempre há os remanescentes. Isso aí é porque Jesus nunca abandona a sua igreja, né? Por mais que o mundo corrompa a igreja de tempos em tempos, Jesus vem e traz ela de volta. E eu acho que isso vai acontecer no Brasil, mas não sem muita luta e sem a gente participar desse processo também. Eu acho que, pegando o que o Rodolfo falou, para a gente poder ir já para a finalização, eu acho que todas as áreas, todas as esferas, como eu vou usar o termo que o Johannes Althusius ele usa, né? Ele chama de esferas de justiça, né? E ele fala também sobre um ponto que e ele fala de uma coisa muito importante que eu acho interessante, que pior do que a hiperpolitização ou o envolvimento precoce numa área, ele chama de confusão das esferas. É quando pessoas que não são vocacionados, mas que têm um desejo, um projeto de poder para estar naquele lugar, ela não tem graça para lidar com aquilo ali, e ela leva na força do braço dela aquela área, entendeu? Por exemplo, eu dou um exemplo. Se eu vou no shopping e eu levo meus filhos no shopping e eu sou empresário, quem está indo no shopping, o empresário ou o pai? Entendeu? Se vai o empresário, meus filhos estão lascados. Porque eu estou pensando em lucro, eu estou pensando em economizar, eu estou pensando em preservar um capital e multiplicá-lo. Mas se eu chego como pai na empresa, eu também quebro. Entende? Então, o Johannes Althusius vai falar sobre a confusão das esferas, que seria não só o envolvimento precoce, mas isso que o Igor falou, antecipado, não só porque você não sabe sobre, mas também você não sabe nem... Não, porque é uma definição que a gente tem trabalhado aqui, que profissão é o que você aprende, vocação é o que você nasceu para fazer. Dentro de uma ideia que nós temos trabalhado, que Deus ele te deu um nome. Então, para mim, o envolvimento orgânico, nesse fermento natural, nesse processo saudável de você realmente se envolver com, por exemplo, o Marquinho, por exemplo, o Marcos Almeida. Muitas pessoas naquela época quiseram se envolver com a música, como o Marquinhos se envolveu, tiveram talvez a pretensão de dar um passo para dentro de uma possível proposta cultural dentro da música, mas muitos não perseveraram naquilo. Alguns deram e não prosperaram por vários motivos. Um deles também por não ter uma revelação sobre aquele
sobre aquele espaço, porque para você transitar dentro desse espaço, envolve não só uma habilidade humana ou algo que você venha treinar porque você gosta, mas algo da sua vocação, de uma identidade, de uma manifestação do Cristo que você faz parte, a expressão dele, entendeu? Então, então eu penso que uma das coisas que o Rodolfo colocou aqui, e eu acho que é um alinhamento profético, que eu acho que Paulo usou esse termo também, que são os remanescentes, que na pergunta de João Batista para Jesus, quando ele fala, enquanto João Batista estava preocupado em denunciar Herodes e denunciar o sistema político, nós temos que denunciar esse sistema, denunciar a igreja corrupta, denunciar a igreja que está se prostituindo, que vende Nutella, mas não é Nutella. Eu acho que Jesus ele vira e fala assim, olha, enquanto está todo mundo denunciando, tentando mostrar quem está certo, quem está errado, eu estou construindo o que está certo. Eu estou curando enfermos, expulsando demônio, eu estou alimentando os pobres, eu estou abraçando as crianças, eu estou me identificando com a dor da prostituta, eu estou abraçando, eu estou levando... Então, eu acho que, para mim, a eclésia, né, que hoje nós temos a igreja institucionalizada, e nós temos os remanescentes, nós temos pessoas, eu não tenho a pretensão de falar que somos nós, existe a igreja no mundo, os remanescentes no mundo que estão, sim, olha agora que a Shayla trouxe para a gente, olha o coração do Rodolfo, olha quantas pessoas do mundo estão agora conectadas ao corpo de Cristo e fazendo grandes coisas. Eu acho que nós devemos nos concentrar a isso, sabe? Tipo assim, a partir disso, fortalecer a nossa ação, fortalecer as nossas convicções e manifestar essa luz. E construir essa cidade, né? A partir... E eu acho que naturalmente ela vai... Por exemplo, o grande efeito da igreja primitiva em Roma, debaixo de opressão, de perseguição, de morte, de martírio, 30% de Roma era cristãos. Era uma avalanche, um tsunami do amor vindo para cima, enquanto os deuses gregos, como Vishal Magalaia fala, né, da mitologia, estavam disputando entre eles o poder. O Deus dos judeus estava entrando nas casas da viúva, do órfão, tocando e amando. Como assim esse Deus? Os deuses da mitologia grega, a agenda deles era extremamente complexa, não tinha acesso, eles eram vaidosos, eles se mostravam poderosos. Enquanto isso, o rei dos judeus, a agenda do eterno, ela era completamente voltada para o pequenino, para o pobre, necessitado. De repente, nós servimos um Deus que... Para ele, não importa se você tem dinheiro, se você não tem, não importa sua classe, não importa a sua cor de pele, não importa ele, a agenda dele está virada, voltada para você. E, de repente, eu tenho acesso a ele, e ele é o meu rei, ele é o meu senhor. Isso realmente, isso traz um impacto social, político, econômico, cultural. Acho que não tem limite para isso. A questão é, se a igreja funcionando de uma forma equivocada, torta e toda atrapalhada, ela consegue causar o impacto que ela causa nas pessoas, imagina se ela minimamente funcionar ou manifestar de fato o que Jesus propôs ela para fazer. Como diz Paulo em Romanos 11, haverá vida dentre os mortos, né? Então, assim, eu estou muito feliz, Rodolfo, muito obrigado, você é uma luz para a gente também, você manifesta essa luz. Com certeza, você faz a divulgação do livro para a gente entender. A Carlinha está lendo esse livro já tem uns meses já, né, amor? É o livro de cabeceira dela, né? Ela está lá lendo e lendo. Ela fala, pô, amor, tem coisa que eu não consegui entender, não, mas agora eu estou entendendo. E também, se você puder, antes de finalizar, falar um pouquinho sobre a cidade, como é que chama? A cidade à vista. E aí nós vamos orar por você. Amém? Pessoal, queria mais uma vez agradecer, né, por estar aqui. Resposta do Cacá, eu iria pelo mesmo caminho, viu? É isso. Vocacionados, aprofundando naquilo que Deus chamou a fazer. O erro, muitas vezes, é que o cristão é preguiçoso.
Ele quer que um pastor fale o que tem que fazer nas ciências. E ele não entende isso. Agora, quando cristãos vocacionados estão lá e amando a Jesus e querendo entender o seu campo e servindo ali, as coisas acontecem, cara. E acontece mesmo. Nas artes é a mesma coisa. Tem muito exemplo hoje de bons artistas cristãos que já estão fazendo diferença. Pessoal, e lembrando que amanhã nós vamos ter um momento em grupos sobre as esferas de atuação. Nós vamos fazer grupos aqui. Na inscrição foi lá educação, economia, mídia. Nós vamos conversar sobre como é hoje, como seria o reino de Deus nessas esferas. Só pilhando vocês aí para amanhã. Então, dentro disso aí, gente, desde que eu entrei assim na faculdade, lá em 1996, às vezes falo isso, o pessoal até assusta, né? Eu me formei em 2001. E aí, gente, eu já fiz relações internacionais. Mas eu me converti no início da faculdade e eu comecei a perceber como que havia uma demanda gigantesca de reflexão cristã séria sobre questões sociais brasileiras. E grande parte do que eu recebia sobre o Brasil, gente, era muito assim insuficiente. Então, por exemplo, eu dei um exemplo aqui. Por que acabou a escravidão? Por causa do sistema capitalista que entrou em crise, aí você substituiu mão de obra escrava por mão de obra assalariada. Ou seja, toda a história real de pessoas que lutaram contra aquilo simplesmente desaparece. Gente, e é impressionante. Quanto mais eu escavava na minha curiosidade histórias, sociologia, filosofia cristã, uma filosofia da história cristã, mais eu percebia que tinha coisas que eram muito ocultadas de nós, muito. Então, gente, eu e o Marcos Almeida, há alguns anos, nós nos juntamos para fazer um curso, né, o Arte e Espiritualidade. Por isso o título do livro, gente, é Arte e Espiritualidade por causa desse curso. Mas, assim, o tema do livro é o cristão e cultura brasileira, ou seja, é uma tentativa de introduzir o Brasil a partir de um olhar cristão e apontar caminhos, assim, olha, como que a gente entende o Brasil na questão do negro, do indígena, da mulher, na questão política, republicana. É uma proposta ousada ter uma leitura cristã no Brasil. Mas, gente, eu creio que assim foi feito com tanta esmero, com tanta honestidade com as fontes, que eu creio que é um livro que pode realmente ser um livro-texto assim, para qualquer faculdade, até de humanas aí, não cristã, apesar de que tem muita teologia também introduzida. Mas é uma visão, gente, que tenta conciliar aquilo que hoje, por causa dessas polarizações políticas, está completamente desassociado no imaginário social brasileiro. Tá? Vou dar um exemplo. Coletivos negros progressistas. Qual é o herói? É Zumbi dos Palmares. Pronto. Aí você fala, gente, e os outros negros que foram importantes para ter uma visão de inserção na cultura e na sociedade, fora daquele modelo de contestação de Zumbi? Porque Zumbi viveu virada do século XVI, 17 para o 18. Ele formou nos quilombos uma resistência. Mas, digamos, para um negro hoje, no Brasil, que quer estudar, ter uma profissão, se inserir na sociedade, ter dignidade, manter sua família, será que o exemplo do Zumbi é suficiente? Né? Alguém que estava completamente antissistema? Porque a realidade é outra. Então, sim, não é suficiente você apresentar um modelo desse, né, no nosso modo de leitura do Brasil, para compreender essa causa, essa questão histórica. Então, a gente, no caso do Brasil do negro, né, que a gente passa várias facetas do Brasil, a gente apresenta André Rebouças. Então, assim, gente, por que não André Rebouças? Né? André Rebouças, negro também, foi vítima de racismo, teve seus problemas por causa da cor, mas veio a ser respeitado pelo quê? Pela excelência e capacidade que ele demonstrou em tudo que ele fazia. Ao ponto que Joaquim Nabuco, que talvez era o maior político e maior intelectual brasileiro, falou, olha, do abolicionismo ninguém chegou aos pés de André Rebouças. Tamanha era a capacidade dele, um engenheiro que o abastecimento de água de Rio de Janeiro foi ele que projetou, aquela estrada de trem de Curitiba a Paranaguá, ele projetou, ele ajudou o Brasil a vencer a Guerra do Paraguai, um cara, assim, genial. E tinha um projeto de Brasil, gente, fantástico. Se a gente descobrir o que Rebouças falou que o Brasil precisava, a gente fala, gente, o projeto do Rebouças é válido para hoje. Só que os movimentos negros simplesmente escantearam Rebouças, colocaram ele assim, por baixo dos tapetes. Por quê? Porque Zumbi é um modelo muito mais afeito a uma visão de sociedade como um conflito, né?
que é a visão muito mais identitária hoje. Mas muitos do próprio movimento negro estão transcendendo isso. Então, o próprio Emicida é um cara que resgatou recentemente Rebouças, falando, olha, gente, um negro de periferia hoje, talvez ele precise muito mais de um exemplo como Rebouças do que Zumbi. Porque se você colocar Zumbi como horizonte para ele vai viver reclamando da vida e ressentido. Por quê? Porque todos estão contra ele e ele contra todos. Já Rebouças mostra o quê? Não, ainda que haja preconceito e dificuldades, se você acreditar no potencial que você tem e realmente lutar por aquilo, as coisas vão acontecer. Como aconteceu com Rebouças numa época em que o Brasil tinha escravidão ainda, gente. Não nos esqueçamos disso. É um cara que temia a Deus, né? Um cara que acreditava em Cristo. Inclusive, uma das últimas palavras dele antes de morrer na África, não se sabe se ele cometeu suicídio ou se ele caiu de um penhasco. Isso é uma ambiguidade, né? Mas ele escreveu para um jornal falando sobre Cristo. Falou assim, Senhor Jesus, por que o negro da África é tão oprimido, é tão destituído, ele tem uma alegria que em nenhuma parte do mundo a gente vê. De onde vem isso, Senhor? Eu acho que ele já estava compreendendo que Deus opera de formas misteriosas, né? E ele realmente levou essa meditação como uma das últimas coisas que ele viu, que a alegria de pessoas num contexto tão destituído como a África era algo que ele nem via nas pessoas de um mundo civilizado, né? Então, gente, isso a gente faz por todo o livro, né? Tanto personagens, a gente vai nos intérpretes, que é a mente sociológica nacional, e a gente termina na arte. Então, a última parte do livro é entender como que a imaginação artística brasileira ocorreu a partir de várias etapas, tanto em diálogo com a Europa, quanto em diálogo com as bases negras e indígenas. Então, assim, algo que é, digamos assim, e por uma perspectiva cristã, tá, gente? A gente sempre tentou dar um embasamento a partir de uma filosofia social cristã. Eu costumo brincar que a introdução e a conclusão do livro tem muita teologia, assim, muito versículo citado, mas o miolo todo do livro é um livro que poderia ser usado em qualquer universidade, assim, que a gente atua a partir de uma filosofia cristã, mas que atua, digamos assim, no direcionamento do pensamento, e não na colar versículo ou tentar dar uma base bíblica para aquilo. Então, gente, é um livro que eu sugiro aí para quem quer entender desafios e possibilidades do Brasil. Está ali, né, Cacá? A gente está dando um desconto aí. Quem quiser que eu faça uma dedicatóriazinha, a gente está aí também. E queria agradecer por tudo. Lembrar, gente, que Cacá sempre foi também uma referência para mim, viu, Cacá? Cacá é o cara da prática, lá que eu sempre falo assim, olha lá o que o Cacá está fazendo. Né? A gente fala muito teoria aqui, olha lá, o negócio só corre na prática lá. E o Igor, que está aí também, né, Igor? Deus abençoe nos projetos. Acho que é pouco. É pouco. Só uma última coisa, gente. Vamos ficar de pé já, né? Não? Ah, tá. Eu queria ouvir do Rodolfo quem é para ele. E amanhã nós vamos ter também nesses painéis, educação, economia e tal, quem é na nossa a principal referência. Por exemplo, política. Nós vamos ter William Wilberforce, Martin Luther. Nós vamos ter para cada esfera uma pessoa. Quem é hoje para você a pessoa que mais encarna essa ideia de estar na cultura, né? Aqui pode ser brasileiro, não vale Marcos Almeida nem Cacá Menezes, que revela Cristo de forma assim que você olha e fala, não, o cara não está dentro da igreja, o cara está na cultura, está a pessoa, né, homem, mulher, está no Brasil ali, mas antes a gente orar por você. É difícil, né? Muitas áreas. Cara, hoje nas artes, né, além do Marquinhos aí que está próximo, acho que o Makoto Fujimura é um cara fantástico, que a gente precisa acompanhar. Inclusive, eu traduzi 2 livros dele, que um saiu já, que é o Arte e Fé, e o próximo é Cuidado Cultural. Gente, um cara fiel a Deus, muito crente, e um dos maiores artistas hoje dos Estados Unidos, e para não dizer do mundo, né? Ele fez uma arte única dele, um cara super valorizado, para além do âmbito cristão. Então, um cara que eu acho que é uma referência, né? O Terence Malick, na área de Makoto Fujimura. Makoto Fujimura. O pessoal chama ele de Mako. Tem muitos, cara. Na tecnologia, o Martin Verker, que é um holandês que revolucionou a área de gestão da Philips, um cara cristão, que aplicou princípios cristãos para uma área extremamente complexa. O cara reformulou programas de engenharia da Philips, mostrando que
compensava financeiramente e protegia a dignidade do trabalhador. Reino de Deus, né, na tecnologia. Na política, eu acho que um cara que a gente está próximo dele razoavelmente é o Royal Kuiper, né, um holandês, escreveu Capital Moral. É um político holandês de tradição cristã. O cara fantástico, né? O cara está lá na política. Não, ele meio que aposentou agora. Mas, assim, são referências que a gente tem, né? Acho que a gente tem boas referências aí, mundo afora. Depois a gente pode compartilhar aí. Vamos fazer o seguinte, então, quem quiser comprar o livro, pega o livro lá. O Rodolfo vai estar aqui. Quem quiser também fazer alguma pergunta ou conversar com ele aqui, enquanto a gente arruma aqui para o culto. Voltamos às 19 horas. Não vai dar tempo de voltar. 19 horas vai dar tempo. E vamos orar para o Rodolfo, amém? Pode trazer lá. Ana, você não prefere quando tiver todo mundo aqui, vai estar todo mundo aqui. Aí não mostrar. Tá bom, então. Tá bom, vamos lá. Pai, nós queremos te agradecer pela vida do Rodolfo, porque tudo que o Senhor plantou no coração dele, o Senhor colocou no coração dele, ele tem vivido, ele tem se esmerado, Pai, ele tem se aplicado a viver, a manifestar, e nós vemos tanta graça, Pai, na sua capacidade de processar os conhecimentos, a história, e como escutá-lo, Pai, enriquece tanto o nosso coração, a nossa vida. Pai, nós pedimos ao Senhor que o Senhor continue abençoando ele, a sua família. Pai, a filhinha, né? Beatriz, o Pedro. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela vida do Rodolfo. O Senhor continue guardando ele, cuidando dele, de toda a sua família. Em nome de Jesus, nós somos gratos por ele, Pai, pelo seu serviço à igreja brasileira, mundialmente falando. E como ele tem sido luz, Pai. Que essa palavra que ele está carregando, Pai, ela possa ganhar projeções enormes, Pai, nos corações e na consciência das pessoas, para as pessoas se posicionarem neste lugar, Pai, que o Senhor quer colocar essa candeia, Pai, para iluminar a cidade, para iluminar a casa, luz para todos, Pai, em nome de Jesus.